E outra vez entrou na sinagoga e estavam ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinham ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimissem, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se lançavam sobre ele para lhe tocarem. E o espírito imundo, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus? E ele os ameaçava muito para que não o manifestasse. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simeão, o cananita, e a Judas Iscariote, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer o pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode substituir ou subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e toda sorte de blasfêmias com os que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Porque dizia: tem espírito imundo, cegaram. Então seus irmãos e sua mãe, o estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estavam assentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E eles lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meu irmão? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Irmãos, no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 11, 12, 32 até o versículo 34, traz algumas revelações aqui sobre esse texto, sobre a palavra de Deus. Que, em primeiro lugar, os demônios, junto com Satanás,
eles sempre foram os pais da mentira, ou seja, o pai da mentira. Eles fingiam que não conheciam o Filho de Deus, né? Mas como é bem diferente lá no capítulo que nós lemos aí para trás, ou foi o capítulo 1, foi o capítulo 2 que revela lá. Então assim, e o segundo ponto, Jesus, irmão, ele na sua autoridade, nenhum demônio tem o poder de se manifestar, né? Então assim, quando o servo de Deus ele está dotado de autoridade, dotado de temor à palavra, dentro dos conhecimentos de Jesus Cristo, todo o espírito mau ele corre, ele arreta o pé, porque Jesus diz aí no 12 que ele ameaçava muito para que eles não se manifestassem, então eles deviam poder, obediência ao nome de Jesus. Em terceiro ponto, você, meu irmão, que faz o trabalho, a obra de Deus, no automático você passou a integrar da família do Pai. Então assim, meus irmãos, quando você se torna filho de Deus, não basta você só crente, né? Eu aceitei a Jesus e tá bom. Não, você tem que trabalhar na obra do Pai. Não importa, irmão, se você varre a igreja, se você faz, às vezes, do seu pensamento, você está achando que você está fazendo o mínimo das coisas, mas não, você está fazendo a obra de Deus. E tudo que você faz para Deus está sendo anotado. Deus está anotando as suas obras. Então você automaticamente você passa a ser integrado à família do Pai, porque você faz a obra dele, faz a vontade dele. Amém.